Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vem Comigo. E hoje temos um maravilhoso, ele é terapeuta, especialista em relacionamentos. Nossa, é tanta coisa, gente, eu vou ler aqui pra vocês, ó. É neurocientista, psicanalista, terapeuta, especialista em relacionamento e desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Tissoá, que está em São Paulo já faz 10 dias. E bem no último que você vai embora, a gente conseguiu essa proeza. É uma honra estar aqui, nada é por acaso, então tenho certeza que esse papo será muito enriquecedor para todo mundo. Que bom que a gente conseguiu. Acredito que vai ajudar muitas pessoas. Essa é a intenção. Então, conta um pouquinho quem é o Tissoá. Quem é o Tissoá? Vamos lá. Eu gosto de trazer muito sobre essa questão de definição, quando a gente tem a tendência de querer se definir, né? E essa tendência nossa de fazer um eu sou definível é muito do ego, né? Querer chegar num ponto pronto, inclusive. Então, no final das contas, eu me vejo um ser em atualização constante, né? Então, eu prefiro me definir assim. Tanto que nem minhas áreas de atuações, por exemplo, o que você é, o que você faz, não. Eu atuo como neurocientista, atuo como psicanalista, porque o que eu sou é o que eu sou, né? Eu sou o eu sou. Acho que é uma definição abstrata, mas ao mesmo tempo ela concretiza a resposta. É um mantra, né? Eu sou. Exatamente. Eu acho que isso empodera o nosso ser mesmo. Ativa a gente, Sim. né? A gente se conecta com a essência. Eu sou luz, eu sou iluminação, e daí vai, né? Exato. Que se a gente se identifica sempre com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente tem, a gente acaba tendo um conflito ali na nossa identidade real. Fica sempre naquele ideal, né? E o ideal é só o ideal, né? O real é o que existe. E se a gente fica sempre nessa projeção da nossa identidade, da nossa transferência, a gente sofre. O sofrimento vem exatamente daí, inclusive, quando a gente transfere a nossa identidade para algo. Então, se alguém fez alguma coisa comigo e aquilo fala que tudo nos afeta, mas nem tudo nos abala, né? Aí vamos supor que alguém, falou alguma coisa comigo que eu não tenha gostado. Me afetou e me abalou. Quando me abala é porque eu me identifico com aquilo que a pessoa disse. Então, exemplo, a gente até brincou mais cedo, né? Se alguém me chamar de feio, por exemplo, vai afetar, mas não vai abalar. Se me chamar de burro, vai me afetar, mas não vai me abalar. Agora, se me chamar de alguma coisa que, eventualmente, eu tenho uma insegurança, pode me afetar e me abalar se eu me identificar com o que o outro falou. Exato. E daí vem o sofrimento. Em todos os contextos da vida. Não só nesse contexto do exemplo, mas até em relacionamentos e tudo mais. Quando um término acontece, por exemplo, a pessoa se identificar com o término, né? De inferioridade, insuficiência, por isso que acabou. E isso gera o sofrimento. E tem um ditado budista que eu gosto muito de citar, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. E a gente está aí para aprender a separar essas coisinhas. Interessante, a dor é inevitável. E o sofrimento é opcional. É opcional. A dor é inevitável, né? Dentro do contexto da própria frase, dessa própria filosofia. Vai acontecer. Se a gente for olhar para um princípio até alquímico, né? Da alquimia consciencial, calcinátil, que é o termo desse contexto, mostra que é uma purificação pela dor, né? Que é o elemento até fogo que responde isso e tal. Então, existe, a gente vai ter desafios, a vida vai ter frustrações, então assim, a dor é inevitável. O sofrimento, que é essa identificação, eu transferir minha identidade que é opcional. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar me compartilhando ou me vestindo o que não me cabe, né? Vitimizando também. Não vou ficar incoerente com a minha realidade. Porque se eu sei quem eu só vou vestir o que me cabe. Eu não vou para um lugar que não seja meu. Eu ocupo o meu lugar, me posiciono, né? Então, nesse contexto, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é onde eu tenho a tendência de transferir minha identidade. E sempre que eu tenho eu não, né? Todo mundo sempre que nós temos aquela tendência de sofrer por determinadas áreas e tal, seja relacional, seja profissional, seja financeiro, seja familiar, que seja social, whatever, a tendência é a transferência da identidade. A pessoa sempre deixa que o outro defina a sua identidade. Ou seja, a sua qualidade, a sua competência, o seu eu sou no final das contas, né? E isso destrói a possibilidade de crescimento, é claro. E ainda aproveitar, usar essa dor para transcender, né? Evoluir. Exato. Crescer. E a dor tem exatamente esse propósito, né? A dor, ela funciona mais ou menos num processo de expansão, né? Por exemplo, faz assim para tu ver. E vai abrindo. Dói, incomoda. Então, expandir dói, né? Agora, quando a gente evita esse processo, a gente não expande,
né? E a gente, na minha perspectiva, não só pessoal, mas também profissional, nosso propósito existencial aqui é crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. É claro que quando a gente cresce, a gente tem que respirar um pouquinho, decantar um pouquinho para o próximo passo, né? Então tem essas fases, esses ups and downs, né? Esses altos e baixos do nosso processo, mas o caminho, a direção é sempre crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência, né? Que é o propósito na minha perspectiva existencial. E não pode perder o foco no seu propósito. Exato. O problema é identificar o propósito, né? As pessoas... É o mais difícil, gente. Exato. Eu falo que amor é quando a gente enxerga propósito em algo, seja o que for. Por isso que eu falo que todo mundo ama, todo mundo só não sabe, né? Mas que, sei lá, alguém possa ver um propósito disfuncional no outro, é um amor, na verdade é um amor velado, né? Porque eu falo até que o ódio, ele é um amor reprimido em si. Então, identificar o nosso propósito depende muito da nossa relação com a gente. Se a gente vê propósito na gente mesmo, a gente consegue, se a gente vê propósito na gente mesmo, a gente consegue encontrar o nosso propósito, da nossa missão, da nossa função aqui também. E né? pra achar, a gente tem que se conhecer também. Tem que se conhecer. A gente não consegue enxergar propósito naquilo que a gente desconhece. Exato. A gente teme o que a gente desconhece. Muito. Por isso que as pessoas morrem de medo de terapia, morrem de medo de se descobrirem, porque elas acham que vão encontrar a pior das criaturas. Só que eu garanto real, não vai encontrar a pior das criaturas, vai encontrar uma pessoa maravilhosa, um indivíduo fantástico, só que único, diferente de todo mundo, porque ninguém é igual. E se aceitar do jeito que é. Exato. Começa por aí. E a terapia ajuda muito isso. Total. Eu falo que o que a gente resiste persiste e o que a gente aceita flui. Exato. Né? Então, se a gente resiste contra a gente mesmo, nosso próprio funcionamento, nossa própria originalidade, a gente está se desperdiçando. Se eu chego para ti e falo assim, ó, tu vai comprar, sei lá, uma blusa de determinada marca, original, e pagar o mesmo preço na falsificada, qual tu compraria? Original. Todo mundo escolheria o original dentro da possibilidade, né? Se pudesse e tal. Porque todo mundo quer o original, ninguém quer a cópia. Eu não quero nada falso. Porque... Não, porque eu mereço o falso. Não, eu quero o original. Quero o único. E todo mundo prefere. Não todo mundo pode, né? Sim. Mas todo mundo prefere. Então, se eu faço leilão até da minha identidade para ser... fazer parte, etc., que é comum, né? Nós somos seres sociais. Só que eu perco o meu propósito. Por quê? Porque eu tô aqui para manifestar o que eu sou, né? E o meu propósito é isso. E se eu tento ser igual o outro, eu tô desviando do meu propósito. Tá sendo uma cópia. Exato. Eu até falei isso esses dias, que, por exemplo, se eu tivesse que comunicar o meu trabalho de uma forma clichê, de uma forma não profunda, não seria eu. Eu não consigo, eu sou uma pessoa que precisa elaborar, precisa trazer uma construção mais profunda das coisas, é assim que eu funciono. Mas fica prolixo, nem todo mundo entende. Então as pessoas, infelizmente, não vão conectar diretamente com o meu trabalho, mas vão conectar com o trabalho de alguém que seja mais a linguagem deles. Mas o meu propósito se mantém, se segue dentro da minha originalidade, porque aí eu amo o que eu faço. Não fica naquela castração, né? Naquela tenho que... Não, eu faço o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho. Né? E aí eu sigo o meu propósito. E sugiro que as pessoas se encontrem para que possam também ter essa sensação de realização. Em todos os contextos, é super possível. Claro que é um processo, não é um evento. Não estou falando aqui que eu estou pronto, não sou um guru Não, jamais. Mas é muito legal a gente ter essa sensação e observar as pessoas com essa sensação. Mas tem uma bagagem enorme, né? De estudo, de conhecimento, e começou com 8 anos de idade, né? Exato. Eu comecei com 8 anos compondo música. Eu compunha música... Eu componho ainda, mas tem bastante tempo que eu não componho. Em inglês, inclusive. Eu gostava de codificar o que eu sentia e tal. Só que sempre sobre a temática relacional. Era muito confuso para mim, né? Dentro das condições que eu carrego. Entender as interações. Quais condições? Eu sou uma pessoa com autismo, TDAH e supernotação. Então, lidar com um mundo típico, né? Que uma pessoa que tem essas condições, por exemplo, são conhecidas como neuroatípicas, né? Então, lidar com o mundo típico, para mim, é um desafio. Né? Os próprios típicos têm dificuldade de lidar com o próprio mundo deles, né? E tal. Mas, então, como eu não entendia, né? Não entendo ironia, não entendo expressão facial, né? Não entendo muita coisa, e eu tenho muitas dificuldades também, além disso, eu precisava entender, me localizar onde que eu tô. Né? Então, eu comecei a compor para poder, né, sublimar, óbvio que totalmente inconsciente, né? Fui compondo e tal, até começar a querer meio que organizar as informações. Porque o lado artístico é muito gostoso, né? A gente se expressa, mas não tinha aquele concreto. Por que tal comportamento? Por que tal tratamento? Então eu comecei a estudar, já aos 14, na verdade, aí eu passei para os 14 anos que eu comecei a estudar a terapia. Comecei a estudar a psicologia analítica de Jung. Sigo Jung aí há mais da metade da minha vida, tecnicamente, né? E tô aí até hoje, né? Então,
Então, comecei por aí, comecei por Jung e hoje tô aí desbravando várias fontes de sabedoria dentro do funcionamento da nossa psique, do nosso comportamento. E, olha, eu já adianto, Débora, faz muito sentido quando a gente se descobre, porque abre portas em todos os contextos, a gente fica livre. Conheceis a verdade vos libertará, né? Perfeita essa frase. E ele fez até um livro, gente, tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Para você que precisa superar o fim de um relacionamento e se quer amar de novo. Se quer se amar de novo. O que é se amar no contexto da sua percepção? Além de se enxergar propósito, além de enxergar propósito em si, né? Fazer consigo o que você reclama do outro, né? É que você acabou de falar, né? A gente se encontra naquele defeito que alguém falou de você, mas... É bem isso. As pessoas, por exemplo, eu queria uma pessoa pra me proteger, pra ser carinhosa. Legal, você pode querer, né? Okay. Tu faz consigo? Não, então vai ficar um pouco complicado. Você não vai reconhecer o movimento do outro. Que a gente só reconhece aquilo que faz morada dentro da gente. Então, se eu sou uma pessoa grosseira comigo, se eu sou uma pessoa disfuncional comigo, é esse tipo de tratamento que eu vou aceitar nas minhas dinâmicas. Né? E todo mundo tem seu lado luz e seu lado sombra. Né? Jung traz um contexto que eu gosto muito de citar, aqui Bai Tzuan, não vou trazer exatamente como Jung traz, porque aí depende muito da memória mesmo, mas ele traz que ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz. A gente ilumina integrando as sombras, trazendo luz às sombras. Né? Então não é destruir, é maravilhoso, porque não é destruir aquela sombra. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre trago, deixo isso abertamente. Eu sou uma pessoa insegura, naturalmente insegura. Dentro das condições que eu carrego, faz parte de mim ser inseguro também. Só que eu sei que é uma sombra, faz parte e tal. Em vez de eu falar assim, não, aí eu supercompenso numa soberba, ou supercompenso numa... Não é este o propósito. O propósito é, ok, onde essa insegurança pode me servir e servir ao próximo. Então, ou seja, é funcionalizar neste contexto. Não estou aqui de jeito nenhum romantizando, né? Porque, vamos lá, se a insegurança não tivesse o seu lado luz, eu não teria, por exemplo, me dedicado tanto a ser tão bom naquilo que me proponho a fazer, né? E, então, assim, tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Depende da perspectiva de cada um. Por isso que eu falo e cito, na verdade. A maldade está nos olhos de quem vê. De quem vê. Então, essa integração, ela acontece nesse processo de reconhecer a sombra, aceitar a sombra e trazer luz a ela. Então, o amor é isso. No final, o amor consigo é isso. Entender que você não é o problema, é a solução. Mesmo que você ali não tenha entendido ainda. Aceitar as suas sombras e sua luz. Porque ambas são suas. E manifestar, exatamente. Manifestar. E tá tudo bem você ser o seu lado escuro, ser sua luz. Tá tudo bem. Vai ter momentos. Vai ter momentos. Agora, é reconhecer. Eu falo que sim. É interessante a gente reconhecer, mas fazer alguma coisa quanto a isso. Porque a sombra vai bater na porta. Bateu na porta, aí entra a questão da transcendência, não a cura em si. Né? Quando a gente transcende, é um processo, uma nomenclatura que eu gosto de usar bastante no meu trabalho. A transcendência envolve exatamente isso. A gente reconhecer aquela sombra, saber da existência dela, e sempre que ela bater na porta, ela vai bater na porta, né? Você vai olhar para essa sombra de uma forma muito mais madura, muito mais íntegra, do que quando você não está numa maturidade emocional, por exemplo. Que vamos supor, vem uma sombra, já vem a negação, né? A pessoa, eu não faço isso. Não. Isso já, na psicanálise a gente chama isso de mecanismo de defesa, né? Negação em si. Porque a pessoa tem tanto medo de encontrar as sombras e achar que no final das contas ela é ruinzinha mesmo, que ela já nega tudo. Então por isso que o amor próprio em si envolve essa aceitação das sombras, reconhecendo elas, mas conduzindo para um lado luz, um lado funcional. Né? Por mais que venha aquela sombra, aquele friozinho, aquela raivinha, aquela coisinha que seja, não importa. Como eu posso fazer disso algo melhor? Esse é o propósito, tecnicamente. E usar sempre a nosso favor isso. Para nós e para o outro, né? Amar o próximo como a ti mesmo nesse contexto também. E ainda, eu tava vendo alguns vídeos seus sobre relacionamentos, né? E aí, você comentou dessas sombras e a sua luz. E tudo casa ali, nesse momento que você tá falando, eu vou refletir o que eu sou no outro. Uhum. Como que você tá no relacionamento, você quer a perfeição, entre aspas, né? Se você não é perfeito. Porque a gente tem que se amar e se aceitar do jeito que a gente é, pra depois estar num relacionamento. Antes de ser um, a gente tem que ser... Antes de ser dois, a gente tem que ser um. Tem que ser um. Eu falo muito isso. Acho fantástico. Eu me identifiquei. Que bom, uma identificação boa. Porque ela agrega a gente, né? Sim. Eu não acredito nessa perfeição. Na verdade, essa perfeição é uma projeção
total de uma idealização do objeto primário. Vou traduzir. Final das contas, é quando a gente está projetando papai e mamãe. Uma idealização ali. Todo mundo teve sua frustração com o meio primário, isso faz parte da nossa espécie. Lacan traz esse contexto através da alienação, por exemplo, e o processo de separação, tanto que é importante, mas não vou entrar em detalhes assim, mas é importante, ou seja, façam terapia, porque aí vocês não precisam entender, mas vocês vão ser trabalhados com um bom terapeuta, uma boa terapeuta, para resolução desses conflitos. Mas dentro desse contexto, é importante a gente entender que quando a gente coloca o outro, tem uma ideia do outro ser tão, né? Coloca o outro naquele pedestal, psicanaliticamente chama de grande outro, é uma projeção, que não vou falar com certeza, existem, claro, infinitas possibilidades, mas na maioria dos casos, uma projeção ali daquele meio primário, de papai e mamãe, querendo resolver aquela frustração primária, resolver aquilo que nunca foi resolvido, que está ali recalcado, ali escondidinho, projetando naquela relação, colocando aquele objeto, aquela pessoa lá em cima, porque assim a criança via os pais. Né? A criança, até por estrutura física, ela é menor que os pais. Então tudo que chegou a ela, chega do alto. Né? Então por isso que quando a gente está adulto e colocando pessoas no pedestal, comportando de forma dependente na relação, é a nossa criança mal resolvida, mal acolhida, né? Que está manifestando em instância psíquica nesse contexto, nesse conjunto de circunstâncias. Só que, por isso terapia. Que aí na terapia você consegue alinhar essas questões, entender a disfuncionalidade dessa dinâmica e romper com a dinâmica. Mas romper com a dinâmica também dói, a gente tem que saber disso. Né? Escolher qual difícil você prefere. Como dói, né? Dói pra caramba. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas a dor é pra gente crescer, né? Como você falou agora. E o sofrimento é opcional. É opcional. Exato. A gente não pode sofrer. É crescer. A gente vai sofrer. Vai, com certeza. Né? Mas a gente não pode ficar ali. Sofre um mês. Tá tudo bem. Você sofreu um mês, tá tudo bem. Exato. Você viver aquela dor viva, aquele luto. Exato. As pessoas estão fugindo muito da realidade humana. Eu vejo muito isso. Quando eu especializei em neurociência, eu vivia muito no subjetivo da psicanálise, né? E maravilhoso, sou apaixonadíssimo pela psicanálise. Mas a neurociência traz uma concretização, alinhando o nosso comportamento e o nosso funcionamento cerebral e como é que influencia e tal. Então, o que eu vejo principalmente que vem acontecendo é essa fuga das pessoas, querendo um imediatismo, querendo uma instantanização de tudo. Né? Então, assim, a gente vai sofrer. Terminou uma relação? Vai doer. Dói. Ah, mas a dor não é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas independente disso, independente da filosofia, da sabedoria de vida desse contexto, tem momentos de identificação, porque nós não estamos aí iluminados, a gente não está aí búdicos, crísticos, não, a gente está no nosso contexto evolutivo, então a gente vai sofrer um pouco, é óbvio, ou muito também, e isso dói também. Agora, o que eu faço com essa dor, o que eu faço com esse sofrimento é que traz tudo. Por isso que eu cito uma frase também que a gente não é o que acontece, é o que escolhe fazer com isso. Então doer vai, sofrer vai de vez em quando também. E é importante viver esse momento. Por isso a importância de uma condução terapêutica, para que você não fique naquele momento, mas que você saia daquele momento com um aprendizado. Por isso que eu falo que relacionamento que dá certo é aquele que você aprende com ele. Então, no final das contas, todo relacionamento deu certo. A não ser que você foi ele teimoso, teimosa, e não quis aprender e só repetiu. Mas aí, teimosia é um looping, né? Quando você não aprende, você vai vivendo a mesma coisa sempre. Exato. E é o que Jung traz, que eu gosto muito de citar, que é enquanto seu inconsciente não for trazido para o consciente, seu inconsciente de guia se chama de destino. Então esses ciclos repetitivos, essas dinâmicas repetitivas, elas estão registradas no inconsciente. E para quem não sabe o que é o inconsciente em si, ele só responde por 95%, outras pesquisas trazem que é 98%, do nosso funcionamento. Né? Nós temos o nosso consciente é 2 ou 5% de manifestação. O resto tudo são processamentos inconscientes. Né? Então, enquanto meu inconsciente não for trazido para o consciente, ou seja, enquanto a minha história não for vista de uma forma mais clara, de uma forma mais organizada, de uma forma até mais amorosa, né? Aquela dor que eu não vejo, que me recuso a ver, e eu não me recuso a ver porque eu sou um maluco, uma maluca, não, eu me recuso a ver porque dói. Tô tentando me proteger só que de uma forma estúpida. Mas como é que funciona a nossa espécie até então. Mas até então, vamos saber se um dia vai mudar, não sei, né? O funcionamento de espécie, né? Aí já é biologia. Mas dói olhar para isso. Né? Então, a gente evita olhar mesmo. Mas quando a gente olha e atravessa essa dor num processo terapêutico, aquilo se torna uma oportunidade, com certeza. Aí a calcinate que eu falei mais cedo, né, do contexto alquímico,
passa a se transformar insolútil, que é a solucionabilidade, que é representada pelo elemento água, que aí flui as coisas. E qual que é o primeiro passo pra gente recuperar, se recuperar, né, de um relacionamento? Primeiro passo, Débora, eu falo muito isso, pra gente superar uma relação, antes de superar uma relação, a gente precisa elaborar. A superação não acontece em um processo de elaboração. Ninguém passa na nossa vida por acaso. Ninguém se conecta com alguém por acaso. Então toda conexão, ela tem um propósito. Sempre. E detalhe que tudo é relacionamento. Estamos num relacionamento, estamos num relacionamento, estamos num relacionamento. Tudo aqui é relacionamento. Tem relacionamento com o microfone, tem relacionamento aqui com a... Não tenho, estou com. Eu falo que a gente não tem relacionamentos, nós estamos em relacionamentos. Então, nenhuma conexão acontece por acaso. Quando eu me conecto com aquela pessoa, com aquela história, com aquela experiência, tem um propósito de eu aprender alguma coisa ali. Por mais que eu não queira saber qual é. Porque concorda que dói e frustra muito um término relacional? Então a tendência de e a gente, como tá doendo, a gente fica sem a função executiva em si. Então a gente não vai pensar tanto. E a gente não é treinado a pensar sobre a gente mesmo. A gente é treinado e incentivado até mesmo pelo funcionamento do sistema, da gente compensar em compra, compensar em comida, compensar em sexo, compensar em um tanto de coisa. Mas não entrar pra dentro, apesar da redundância, mas precisa ser redundante para enfatizar, entrar na gente e transcender as questões, elaborar, nossa, por que eu me conectei com um rapaz tão, sei lá, infiel? Por que eu me conectei com uma mulher tão mentirosa? Aí a gente vai lá na história da pessoa e fala, e identifica junto com ela, é claro, quem na história teve esse tipo de comportamento. Ou, né, também, a própria pessoa pode ter ali uma infidelidade absurda contra si mesma, né? Ou mentir pra caramba pra si e atrai um semelhante, porque semelhante atrai um semelhante pra ver se acorda. Então, um processo de superação começa a partir de um processo de elaboração. E isso leva tempo. Não é uma coisa de um dia pro outro, não leva só 3 meses, não é uma sessão de terapia, é um processo. Porque eu falo assim, você quer superar uma relação? Essa relação é só um catarrinho, é só um sintoma. Porque, eu até brinco, se for verde ou branco, é meio nojento, né, gente? Sorry, é bacteriano ou viral, mas enfim, a pessoa é só um sintoma, ela é uma tosse. E ninguém vai ao médico por causa da pneumonia em si, vai porque não aguenta mais tossir, não aguenta mais ver sangue saindo, aquela coisa. Então, sintoma que leva as pessoas a procurarem ajuda. E a superação de término é a mesma coisa. É o sintoma, aquele término ali é só um sintoma de uma causa muito mais profunda. Né? Exato. Porque ninguém se conecta a alguém por acaso. Ninguém. E ninguém sai ileso de ninguém também. E como lidar com uma traição, por exemplo, você citou agora? A traição, ela, dentro da minha perspectiva, ela vai um pouco além do clichê da traição que as pessoas costumam reclamar, né? Traição física é só mais uma vertente da traição. Traição é qualquer quebra de acordo. Se tu tem um acordo com um parceiro, com a parceira específica ali, alguma coisa, é um acordo que seja... nós vamos combinar de almoçar todo domingo juntos, não importa o que aconteça, whatever. É um acordo. Descumpriu aquele acordo? É uma traição. Nossa, que exagero. Não. Se a gente for observar, são vários acordos estipulados numa relação, por isso que é um compromisso, que é um conjunto de acordos, né? E quanto mais esses acordos forem quebrados, né, a traição física se torna, claro, só mais um acordo quebrado. Mas por que a traição física dói tanto? Porque mexe com a minha ideia do eu. Né? Será que eu tô gordo? Será que eu tô magro? Será que eu tô isso? Será que eu tô aquilo? Então a pessoa vamos lembrar, se identifica, transfere a sua identidade a partir do movimento do outro. Por isso que dói tanto a traição física, por uma mera, entre aspas, mas não vou tirar as aspas, por uma mera, vou chamar de ignorância, mas no sentido real da palavra, de ignorar que não é sobre o outro. É sobre a mesmo. gente. Exatamente. Faz sentido? Faz sentido, total. E as pessoas, elas projetam muito essa culpabilidade da traição. Fulano traiu, fulano... Isso acabou comigo. Dói muito, não vamos tirar, que dói. Mas vamos lembrar, gente, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Claro que é frustrante você estar com uma pessoa que tu está num compromisso, tem compromisso e acordos, e aquela pessoa quebra. É frustrante, você vai sentir raiva, vai ficar triste, é óbvio, vai doer. Mas vamos lembrar, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Se eu visto aquilo e acho que aquilo é por minha causa, porque eu não sou bom o suficiente, eu não sou aquilo, aí eu sofro. E aí, toda relação que eu entrar vai ser a mesma história. Mudando só os personagens, mas o mesmo enredo. Mas aí quando a pessoa perdoa, né? Perdoa a traição, aí se ela perdoou, talvez ela se identificou com isso que você falou também. E mais pra frente ela vai ficar insegura. Será que vai fazer de novo? Será que vai rolar? Entendeu? Aí é complicado. Eu já perdoei traição. Porque pra mim não é esse contexto, né? Tipo,
eu não me sentia, vamos falar assim, invalidado pela traição em si, porque eu sei que não, eu era muito mais novo, inclusive, quando eu perdoei em si. Mas eu não tenho esse vamos chamar, esse apego nessa situação. Por qual motivo? Porque eu sei que quem trai não me trai, se trai. Então a pessoa está fazendo mal a si mesma. Com ela mesma. Né? Agora, é possível ser desenvolvido uma maturidade ali em conjunto a partir de... Claro, se essa pessoa também estiver disposta neste desenvolvimento. Entender ali as feridas, o porquê leva ela... Ou entender o porquê que ela traiu. Entender as motivações dela ali para que ela se integre e não queira mais fazer esse tipo de movimento. Não só não querer, mas... na hora que surgir a oportunidade, não ter aquela pulsão do tipo, rapidinho aqui, não, tipo, vai ser mesmo um bloqueio, tipo, olha, isso aqui não funciona comigo mais, posso ter feito antes, mas não. Só que depende muito da disposição e da maturidade da pessoa de desenvolver essa estrutura emocional, essa inteligência emocional também. E os dois, como casal, juntos, né? Agora, tem gente que perdoa que nem é perdão, né? Que a gente fala que é abrir a porteira e liberar, né? Porque tem gente que perdoa 1, 2, 3, então isso não é perdão, é permissão. Permissão. Né? Então, quando eu perdoei traição, por exemplo, a segunda, já é uma escolha, aí você não quis desenvolver, e é contigo, né? Vou sofrer, vai doer, mas você lida com o seu e eu lido com o meu. E essa questão, o que leva no sua autoestima? Como assim? A questão da traição, isso afeta muito a autoestima. E afeta o ego, né, também. Qual é a questão de se amar e aceitar o do outro? Aí que tá, quando a gente se ama, a gente não precisa da aprovação do outro ou do... ficar refém do movimento do outro, sabe? Então, assim, existe... Claro que afeta e pode abalar, lembrar que tudo nos afeta, mas nem tudo nos abala. Claro que se uma pessoa foi traída, afetou. Se ela tiver uma estrutura emocional imatura ainda, né? Uma estrutura egóica também disfuncional e tal, ela vai se identificar com aquilo e a autoestima dela vai ficar comprometida, né? Porque ela vai se punir, porque ela se sente culpada pela traição, porque se eu sou insuficiente, o outro me traiu porque eu sou insuficiente, então eu sou insuficiente, por isso o outro me traiu. Então eu me culpo. É uma dor, né? Exato, e eu me culpo. E como é que funciona a culpa? Eu falo que tem um esqueminha da culpa. Acusação, julgamento, condenação, culpa. Depois que vai pra culpa, vai pra onde? Pra punição. E a punição, ela só sustenta a acusação. Então, exemplo, se eu sou inferior, me vejo como inferior, me vejo como insuficiente, me vejo como... enfim, é uma acusação que eu faço. Eu me julgo, eu me analiso, tudo que eu faço, eu já faço pensando nessa acusação. E eu me condeno. Então, tipo assim, você é isso. Então, eu me culpo, eu visto aquilo, né? Eu me atribuo aquilo é meu. Então eu vou me punir, porque eu preciso me punir, porque é o esquema da culpa, é assim que funciona. Só que ao me punir, eu tô me fazendo pior ainda, sustentando aquela acusação. É que se eu faço mal a mim, isso sustenta que eu sou insuficiente contra mim mesmo. E aí fica nesse ciclo, a não ser que seja rompida essa dinâmica através de um processo terapêutico, por exemplo. A terapia salva vidas, então. Total. Façam terapia, por favor. Façam terapia. E o que você fala nesse seu livro aqui? Como superar um fim de relacionamento? Primeiro a gente começa explicando que a gente não esquece ninguém. Eu acho que nem deveria esquecer. Faz parte da sua vida. Exato, a gente não esquece a pessoa. Até porque pra esquecer alguém, eu já falo. Sempre alguém me pergunta, como eu esqueço alguém? Eu falo, bate a cabeça na parede, bem forte, assim. Gera uma lesão cerebral, que aí você esquece. Aí resolveu, né? Só que você vai esquecer de tudo, até de si mesmo, né? E tem gente que adora, né? Até esquecer de si mesmo. Então a gente não esquece as pessoas. O que a gente aprende é despriorizar. E essa despriorização é a retirada deste objeto, né? Dessa pessoa... desse lugar que ela esteve na vida, né? Só que é um processo de despriorização, né? Então esse processo de despriorização é trazido no livro também, e um plus desse livro, além de ser um livro também falando de superação de término, é um livro de reconexão consigo mesmo, né? Então ele não só te ajuda a elaborar e ter passos em cima disso, claro que não existe regrinha mágica, né? O comportamento humano não existe essa regrinha mágica, faça assim, que você vai superar, não é assim que funciona, mas tem com certeza muito conteúdo que vai ajudar a ter com certeza uma nova perspectiva quanto a essa situação e parar de sofrer parar de tratar como história de amor o que nunca passou de conto erótico, né? E esse livro, ele revoluciona a mentalidade de todo mundo que se dedica e se conecta com o material, com certeza. Tirar a importância que não existe, né? Da importância real, não ideal. Não é ideal. Porque se aquela frustração envolve a idealização da pessoa, sempre, né? Toda frustração envolve uma idealização, mas aquela super idealização da pessoa, quando você vê a pessoa real e não aquele ideal, você faz assim,
mas era isso? Sabe quando tu desencanta daquela pessoa que de repente tu fala, nossa, mas era feio, né, gente? É estranho ele. O que aconteceu? Aconteceu que eu desapaixonei. Quando a gente desapaixona, a gente passa a ver de uma forma completamente diferente o outro. Ou a gente passa a simplesmente enxergar o outro real e não sustentado aí com o nosso ideal. A gente faz questão de transformar o outro em bom, transformar o outro em belo, transformar o outro em saudável só para atender o nosso desejo. Né? Que é o ápice do nosso ego aí. Daí relações, que eu não chamo de relações, mas daí disputas constantemente. Cada um tentando dominar um ao outro para garantir que o ideal exista e funcione. Então é bem disfuncional, bem perigoso. E isso pode se colocar em várias situações, não só em relacionamentos, né? Exato, em todos os contextos. Relacionamento romântico que eu gosto de trazer, as pessoas geralmente falam relacionamento amoroso, né? Gente, todo relacionamento é amoroso, na minha perspectiva. O amor existe em tudo, na minha perspectiva, enfim. Então, o relacionamento romântico, ele é só um sintoma de um desenvolvimento que tu precisa. Mas tem gente que projeta isso no financeiro, tem gente que projeta isso no profissional, e é muito comum, né? Mas cada área da vida, ela responde a um fator comum. Nós mesmos. Nós Ponto. mesmos. Por isso a gente tem que se conhecer, né? E esse é primordial. Se conhecer e se trabalhar. Não adianta nada também me conhecer e falar assim, eu sou assim, sou assado. Como é que vai fazer pra melhorar, bem? Tipo, me ajuda a te ajudar, né? Porque tem muita gente que... eu até falo muito isso, inclusive. Autoconhecimento sem um trabalho terapêutico não é autoconhecimento. É ativação de neurose. Descobri que eu sou dependente emocional. O que você vai fazer com isso? Porque agora eu vou falar... Aí a pessoa reclama do narcisista, reclama daquilo, de outro. Tá, parabéns que você está entendendo o funcionamento do negócio. Você está com um mapa bem legal aí. Mas e aí? Mapa não é território, não vai percorrer e descobrir e se libertar, chegar no teu lugar? Porque o autoconhecimento sem prática e sem uma condução terapêutica, como eu falei, é a ativação de neuroses. Você vai ficar cada vez mais neurótico, e todos nós somos neuróticos, né? Mas vai ficar cada vez mais e vai projetar relações assim em todos os contextos. Porque a vida te trata como você se trata. Se eu me vejo assim, vejo o mundo assim caótico, que todo mundo quer prejudicar a todo mundo, que não tem gente disponível, gente saudável, gente disponível para se relacionar, o que eu vou fazer? Eu vou viver essa realidade. Porque é o que eu acredito. E acreditar é dar crédito. Quanto mais eu dou crédito, mais aquilo aumenta. Então, se a gente não pratica o autoconhecimento e não está vinculado a uma condução terapêutica, é um risco, é uma negligência absurda com a gente mesmo. Coloca a gente num risco absurdo de repetir o padrão. É um ciclo, né? Exatamente. E quase que interminável. Se não tiver uma revolução, que eu gosto muito de trazer isso, Débora. A diferença de evolução e revolução. Você sabe qual é a diferença? Não. Evolução, ela acontece de forma linear, vai acontecendo. É inevitável, Continua. Inclusive. Né? Tanto que o propósito existencial é crescer, desenvolver, evoluir, transcender. Agora, revolução, ela acontece quando a gente recebe uma informação que muda o nosso paradigma. Uma informação faz tanto sentido que a gente fala, porra, eu nunca parei pra pensar dessa forma. Nossa, isso aqui fez muito sentido. Então, em vez de eu fazer isso aqui, aqueles famosos saltos exponenciais. Porque eu recebi uma informação e falei, pronto, agora eu vou me posicionar, porque isso aqui não faz sentido, isso aqui é um absurdo. Então, a gente muda, a gente dá um salto. Por quê? Porque recebeu uma informação que dá um up pra aquela evolução, que no caso se tornou revolução por causa da informação. Então, a gente vai além. Então, a gente precisa revolucionar o nosso sistema, principalmente dentro da gente mesmo, para que a gente deixe de acreditar em algumas verdades que nos estipularam, aí entra o processo de alienação que eu citei de Lacan mais cedo, verdades impostas pra gente, tipo, que a mãe falava, homem é muito difícil, ou o pai falava, tu não vai engravidar porque eu não quero, sei lá, várias coisas que eram ditas como comuns, né, e instalam naquele sistema de perspectiva, naquele sistema de crença, e enquanto não tiver uma revolução de revisar, de se questionar, você se mantém naquilo o resto da vida. Por isso que a terapia é importante. Exatamente. Tirar aquelas crenças limitantes da nossa mente pra gente evoluir com um salto enorme que a gente ia... Mas, a terapia só funciona pra quem tá disposto pra terapia. Exato. Porque tem gente que quer pagar, quer falar que faz terapia, mas não faz. Não quer mudar. Não quer. Se você não quer realmente mudar, você nunca vai mudar. Essa resistência faz parte da gente. Faz. Né? A gente precisa dela, inclusive, pra gente não fundir a qualquer coisa que apareça. Imagina se a gente não tivesse resistência e de repente aparecesse um novo programa político, enfim, que sugere que a gente mate não sei quem, não sei quem, não sei quem. Opa, então vamos, porque a gente não tem resistência. Então tudo a gente... Não, então que bom que a gente tem algumas resistências, que a gente vai avaliando, né? Tipo, opa, deixa eu ver se isso aqui faz sentido pra mim. Porque o papel do terapeuta
não é convencer a pessoa, é conduzir a pessoa a se enxergar. Ela mesma vai ver com os próprios olhos. Só que essa resistência, como a gente fala, é um paradoxo, né? O mundo é paradoxal. Por mais que a pessoa tenha vontade de se enxergar, ela morre de medo. Aí a gente entra naquilo que eu gosto de citar, que é a tensão dos opostos de Jung também. Que é difícil aqui, é difícil aqui. Qual difícil eu vou? Porque frustrante vai ser do mesmo jeito. Vai ser frustrante estar aqui nessa mesma dinâmica disfuncional e vai ser frustrante estar nessa nova, porque eu não conheço ela. Não sei se vai ser boa pra mim. Então vai me dar medo, vai ser frustrante. Agora, se eu sustento essa disfuncional aqui só porque ela é conhecida, eu vou viver isso o resto da minha vida. Por isso que dentro de uma condução terapêutica é aberta novas possibilidades para que você possa não só vislumbrar, mas experienciar novas realidades. E aceitar mudanças. E aceitar mudanças, né? Porque se você não muda, tudo se repete. Né? E essa resistência, ela só acontece, ela acontece para nos proteger, mas ela só é rompida com uma condução ética, profissional. A terapia não é sentar no bar com os amigos, não é, sei lá, fazer um esporte chamado de terapia. Não, terapia tem uma dinâmica, ela tem uma didática, ela tem uma ciência por trás e ela tem um início, meio e fim. Até brinco falando seríssimo. Não existe alta de terapia. Se um terapeuta deu alta, ok, ele chegou contigo até onde ele deu conta de chegar e tudo certo. Ninguém tem que ser o Deus de, né? Recebeu alta, bem, procure outra abordagem, procure outro profissional e tal, porque o processo continua. Terapia é como arrumar casa. Né? Você não arruma a casa um dia e fala, pronto, tá pronta essa casa, nunca mais eu vou passar uma vassoura. Não, o aspirador, whatever que seja. Terapia, por isso que eu falo, gente, semanal. Você não arruma a casa de mês em mês, né? Semanal. Então, semanal no mínimo. Semanal. No mínimo, né? No mínimo não, tá ótimo, semanal. Claro que tem casos que às vezes precisa ser mais, mas sim, semanal tá ótimo. Depende do tamanho da casa, né? Exatamente. Depende do tamanho do conflito da pessoa. Se a pessoa estiver, por exemplo, passando por um término relacional e estiver reagindo de uma forma muito disfuncional, muito sabotadora, vamos falar assim, precisa se intensificar aquelas sessões ali para a pessoa ter uma condução mais... Não se auto-sabotar. Exato, e não se prejudicar. Porque é muito, muito comum, né? Esses prejuízos que a pessoa pode causar para si mesma. E retroceda, né? Toda a evolução que você tá ali tentando. Exato. Eu vejo a recaída de uma forma um pouco diferente. Eu falo que quando a gente está num processo de superação, é um processo de superação. Então tem estágios da superação. Que a gente vai precisar, às vezes, pôr o pezinho ali para ver como é que a gente está. Então não necessariamente é recaída. É provar para ver se ele dá pé para mim. E às vezes não vai dar pé. Não quer dizer que eu recaí. Quer dizer que, ainda não consigo falar com a pessoa. Ainda não consigo ouvir sobre a pessoa. Não consigo ainda sentir aquele cheiro ou ir para aquele lugar por causa daquela pessoa. Isso não quer dizer que você está tendo recaída. Quer dizer que você está em estágio do seu processo de superação. Faz sentido? Faz sentido. Isso faz toda a diferença quando a gente incorpora e coloca em prática. Porque só entender não adianta. E fazer exercício, como você falou, não é terapia. Mas para muitas pessoas é uma válvula de escape. Mas a terapia é muito mais importante para cuidar daqui, né? Exato. Na verdade, vamos equilibrar. Exercício é fantástico, façam, pelo amor de Deus. A endorfina ele fica ali maravilhosa e tal. Regula o corpo e tal. É muito importante. São ferramentas. Exato. E nós temos um corpo físico. A gente precisa colocar esse corpo. Eu falo, o bicho para correr. Tem que colocar o bicho para fazer alguma coisa. Porque senão, a gente não é só mente, né? Mas é corpo, mente e espírito numa trindade clássica, né? Mas como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha mente, como eu cuido do meu espírito. Porque se eu foco só num, é um excesso. Todo excesso conta uma falta. Uma parte vai ficar negligenciada. Aquela parte negligenciada vai gerar consequências. Então, assim, é um processo que precisa dessa integração das partes. Que aí as coisas vão fazendo mais sentido ainda. A vida vai tendo mais brilho. É uma coisa muito linda de experienciar. Mas só corajosos, né? Tem essa força de vontade de encarar. E todo mundo é corajoso, no final das contas. Mas até todo mundo tem coragem. Só de ir lá fazer. Falta atitude. Cada um tem seu chamado. Tem gente que tem um chamado aos 8 anos de idade, tem gente que tem um chamado aos 80 anos de idade. Importante que chamou e ouviu. E foi. Né? Então parar de se cobrar também. Mas fulano, tão novinho e isso. Mas e aí? É que nem a corrida da vida. Não importa, eu consegui com 20 anos, com 30. Cada um tem seu momento, cada um tem a sua hora. Exato. O seu processo. E isso é essencial a gente se permitir. Senão a gente fica disputando com as pessoas, comparando com as pessoas. Não. Sendo que, como eu falei, você na sua originalidade vai chegar no seu lugar. Agora, você tentando fazer pro outro, você vai ser só uma cópia, uma versão do outro. E o outro quem?
Qualquer, no final E a das gente contas. nunca quer ser cópia. Não, mas a gente insiste, né? Insiste em querer copiar. Só que, quando a gente rompe com essa dinâmica e permite ser original, mesmo sendo estranho, tô tentando lembrar a música, acho que é da Pitty, né? Mesmo que seja estranho, uma coisa assim. Seja você. você. Exatamente. Essa música ela é muito simbólica nesse contexto, porque todos nós somos estranhos, né? Uma vez conversando com uma amiga, ela, porque você podia ser um pouco mais normal. Eu disse, mas quem é Que normal? que é normal? No final das contas, né? Não, o que é normal? Né? O que tá dentro da norma. Eu falei, olha, eu não faço mal a ninguém, não que eu saiba, né? E muito menos a mim. Então, assim, dentro da norma, funciona. Agora, sou esquisito? Só que eu aceitei minha esquisitice. Então, assim, I'm free, né? Tô livre, né? É aquilo que Nietzsche traz, né? Aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos para aqueles que não podiam escutar a música. Quando a gente escuta a nossa música e entra na nossa dança, pode estar desengonçado, pode estar esquisito, pode estar um tanto de coisa. Mas faz sentido. Se a nossa dança, ela faz sentido, ela ressoa com o nosso propósito, ela alimenta a alma, é fantástico. E influencia as pessoas, porque aumenta a nossa frequência, etc. A gente fica livre. E se as pessoas tivessem essa percepção, seria muito diferente o nosso mundo hoje. Com certeza, tem uma negligência muito ativa nessa desconstrução do nosso funcionamento em si. Eu falo que nós somos ser humano. O ser é o transcendental, vínculo espiritual, etc. E o humano é o bicho. Né? Se eu cair, ralar o joelho, vai doer, vou sangrar. Né? Mas vai doer, ponto. Então, se eu não cuido do bicho, como a gente falou mais cedo, vou prejudicar outra área. Né? Então, quando a gente entende que precisa de um trabalho em conjunto com a gente mesmo, as coisas vão resolvendo. E as pessoas estão sempre, tendenciosamente, até pelas normas do sistema em si, numa compensação compulsória de procurar sempre prazeres imediatos. Eu falo que a tecnologia é excelente, óbvio, né, gente? Mas tecnologia é tudo aquilo que economiza a nossa energia para determinada ação. Né? Só que a gente está economizando tanta energia para tudo que a gente vai fazer o quê com essa energia no final das contas? E a gente não faz nada nem com a gente. A gente está esperando que para superar um término, vou marcar uma sessão de terapia e vou resolver em uma sessão. Eu esqueço meu trabalho comigo mesmo. Aí eu vou ler um livro, esse livro não me ajudar. O livro vai te ajudar. Se tu ler, se tu colocar em prática, é cheio de exercício. Né? Mas coloquei em prática e coloca de novo. Né? A gente faz academia, a gente não faz. Inclusive, saudades de academia. Você vai me inspirar nesse contexto, Débora, apenas uma saudade de academia. Quando a gente tá fazendo academia, a gente não faz um supino uma vez na vida, ou pronto, fiz um e acabou. Não, é uma série para gerar aquele estímulo, para gerar aquele resultado. É a mesma coisa com a gente, no nosso contexto psíquico. É uma série de movimentos que a gente precisa fazer para a gente mesmo, parar de esperar essa instantanização na ponta dos dedos e pôr a mão na massa e fazer acontecer com os recursos que tiver. E parar de esperar o momento certo, que não existe, né? É o hoje, agora. Exato. E quando a gente espera esse momento certo, na minha perspectiva, além de ser uma sabotagem, né, é a tentativa de controle que a gente precisa, ideologicamente, promover sempre para se sentir seguro. Nós, mamíferos, interpretamos segurança a partir da controlabilidade que a gente exerce em determinado contexto. Só que, no final das contas, não existe controle. A gente não tem controle das coisas. Eu falo que a gente não controla, a gente relaciona com as coisas. E a mesma coisa serve, por exemplo, para a inteligência emocional. As pessoas vendem aí controle emocional. É um jeito de falar, é um jeito burro e perigoso. Porque a pessoa às vezes vai estar se sentindo triste, vai estar se sentindo ansiosa. Eu tenho que controlar, olha a pressão, tenho que controlar a minha ansiedade, controlar a minha tristeza. Quando ela já fala que tem que controlar, ela já está assumindo aquela insegurança. E, que bom, né? Assim, de certa forma, ela não sabe que ela está assumindo aquela insegurança. Ela vai só aumentando aquele desespero. Agora, quando eu falo, deixa eu me relacionar com essa ansiedade e ver o que ela quer me apresentar. Deixa eu me relacionar com essa tristeza e ver o que ela quer me apresentar. Porque tudo tem pode, por pior que seja, a maldade está nos olhos de quem vê, mas tudo que existe tem um ponto de conversão de luz. Um ponto de conversão de funcional. Por mais difícil que seja. Não vou entrar em detalhes porque pode ser muito polêmico, mas da pior catástrofe a gente pode tirar um aprendizado que seja. Tem sempre alguma coisa que a gente pode tirar de bom. Eu penso assim também. E depende da gente, né? De fazer esse movimento constante na nossa vida e influenciar quem puder e fazer acontecer. É usar nossas trevas para o bem. Exato. E a gente tá aqui para isso, né? E um término relacional traz a gente exatamente nesse contexto. Porque quando a gente termina, a gente frustra.
traz o pior da gente. Exato. E o pior é que a gente acredita sobre a gente, Sim. no final das contas. Mas não é ruim. Não, é um ponto de desenvolvimento. Eu não vejo que a gente tenha defeitos em si. São pontos a serem desenvolvidos. Tem coisas que são características não tão agradáveis, né? Mas é isso aí. A gente tem que aceitar. Né? A fruta, às vezes, não vai Evoluir. ter aquela parte meio esquisita que você fala, Sim. isso aqui tá ruim. Isso aqui não tá gostoso. O resto tá bom. Mas Ai. a gente também. A gente tem um lado meio chato. Eu tenho dia que eu Claro, tô um saco. eu sou né? muito chata. E tá tudo bem. Eu me amo do jeito que eu sou. Exato. Aí se isso incomoda as outras pessoas, o problema é delas. Eu tenho uma frase que eu falo assim, não gostou, não come, gente. Não gostou, leva pra casa, tá tudo certo. Exato. Mas o que eu sou... Claro, né? A gente também Claro. precisa sustentar aqueles comportamentos disfuncionais e tal. Mas a gente quer conhecer um pouquinho, ai, como eu tô chato hoje, ai, como eu tô marrento, como eu tô birrento. É bom a gente entender que, opa, então hoje eu tô uma pessoa meio, né? Ótimo, eu tô, não sou. Eu tô e não sou. Né? Então, beleza, tá tudo certo. Mas eu estou brava hoje. Pois é, Eu estou chata. e tá tudo certo. Tá só tudo que, bem. vou descontar no outro? Não, o outro tem nada a ver com as suas questões, tecnicamente. Mas inevitavelmente vai acontecer, de alguma forma. Mas é ter umidade suficiente pra falar, olha, eu hoje não tô muito bem, acabei descontando em ti, você não tem nada a ver com isso. É tirar do outro, a gente começar a responsabilizar mais pelos nossos movimentos, pelo que a gente sente em si, e parar de ficar transferindo sempre pra que o outro, né, resolva pra gente. Né? O outro entende, porque ele sabe que eu sou assim. Não. Foi deselegante, foi disfuncional ali. Faça o movimento, porque senão você vai ignorar das próximas vezes e nunca vai se dedicar a chegar a um ponto que você não precisa mais ser chato, não precisa mais ser chato, não precisa mais ser berrento, porque você não precisa mais ficar de Belém em Belém, nunca mais sou de bem quando uma coisa me frustra. Então é interessante sim que a gente faça esse processo consciente e com humildade. É essencial. Sempre. Humildade sempre, gentileza sempre. Sempre. Mas tem pessoas que querem mudar nós, né? Tipo, ai, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Não, gente. A pessoa gostar da gente tem que aceitar a gente como é. Quando a pessoa começa assim, eu acho, eu já fico assim, tava procurando. Achou. Né? E tava procurando onde? Porque quando a pessoa fala eu acho, eu acho. Então ela tá procurando dentro de si. Né? Aquilo que ela não gosta em você é dela. Em algum contexto é dela. Exato. Né? Então, assim, a gente só veste o que nos cabe. Eu sabendo o meu lugar, o meu tamanho, isso aqui não tem nada a ver com soberba, nada a ver com superioridade. Quando a gente sabe, exemplo, um carro funciona em pista, um avião funciona no ar. Quando eu sei que eu não sou um avião, sou um carro, eu não sei que eu não sou um carro, sou um avião, tô no meu lugar, não vou me preocupar se eu sou um avião, não vou me preocupar em fazer uma performance maravilhosa numa pista de BR por aí. Não é meu lugar. Eu adorei. Né? Então, quando a gente sabe quem a gente é, entende o nosso funcionamento, eu só vou ocupar o meu lugar. Porque quando eu tô fora do meu lugar, olha que legal. O que adianta uma Ferrari dentro da piscina? Tem alguma utilidade ali? Nenhum. Então, Uma Ferrari no mar. Nada, não tem. Né? Eu sou o barco? O que você vai fazer? Mas pensa comigo, olha que legal. Se uma Ferrari tá dentro do mar ou dentro da piscina, ela não tá no lugar dela. Não. Então ela não pode exercer o quê? A função dela. Se ela não pode exercer a função dela, ela perde o valor dela. Quanto você pagaria numa Ferrari dentro da piscina, por exemplo? Tipo, né? Tecnicamente, muito menos do que uma Ferrari na pista, ali zero, bonitão e tal. E isso, quando eu trago, vai muito além. Quando eu vou explicar, porque olha só, tem muitas pessoas fazendo, Débora, papéis que não são delas. Isso está no lugar errado. Tem muitas namoradas fazendo papéis de mãe, muitos namorados fazendo papel de pai, muitas namoradas ou esposas, enfim, esposos, namoradas, pessoas em si fazendo papéis que não são deles. Que não são deles. Né? Seja de filho, de namorado, de pai, de mãe, de avô, de tia. E quando eu tô fazendo fazendo um papel errado, eu estou sendo a Ferrari dentro da piscina. Porque aí eu perco minha função. Que se minha função é namorar com a pessoa, namora. Não tem que criar. Não tem não tem que. É um relacionamento em conjunto, né? De mãos dadas e não um puxando o outro. Que é o que acontece. Quando a gente tá fora do nosso lugar, tudo fica mais pesado. Em qualquer contexto, até profissional. Até profissional isso também. Porque pensa, a pessoa foi contratada para X e quer fazer Y, ela tá fora da função, o valor dela vai ser demitido porque ela tá fora do lugar dela. Depois fala, o chefe não me reconheceu. Não, você foi arrogante e foi pro lugar que não era seu. Você não foi contratada para fazer tal coisa, foi contratada para isso. E a gente tem que aprender a saber o nosso lugar nesse contexto até que a gente vá mudando de lugares. Né? Vai mudando de contexto mesmo. Que, diferente de avião e de carro, a gente pode mudar. A gente pode ir para níveis maiores de experiência de vida. Só que para isso a gente precisa aceitar que é um processo, é uma escadinha. Né? A gente não vai... cheguei lá. Não, é um processo, não é um evento.
não é evento. Exatamente. E a gente, quando a gente tá insistindo muito em algo e não tá fluindo, é porque não tá certo. Deixa que deixar fluir. Então, quando a gente insiste, é porque a gente quer tanto provar que aquilo tem que acontecer, porque eu sei que aquilo é bom. Então tem muita arrogância nesse contexto, né? Eu falo que Muito ego, né? muito. A gente precisa vincular mais a um investimento, não à insistência, né? Porque se eu invisto, toda relação é baseada em interesse. Ah, não, eu não tenho interesse no meu... Ih, então tá. Tem. Todo mundo tem. interesse em alguma Que seja coisa. na beleza da pessoa, que seja no dinheiro da pessoa, que seja no romantismo da pessoa. Nós temos Interesse, tem interesse. Você tem interesse em mim, eu tenho interesse em ti, eu tenho interesse nele, eu tenho interesse... nós todos temos interesse. As relações são baseadas em interesse. Agora, existem interesses que são funcionais e disfuncionais. Aí tem gente que fala assim, mas interesse em dinheiro é muito feio. Você não faz? Você não gosta? Por que você está julgando o outro? Porque às vezes para o outro ele funciona e o outro que está, vamos lá, sei lá, sustentando, tem um interesse em alguém que queira depender. Então tá tudo, deu match, é isso aí. Juntou aqueles valores, tá tudo certo. Então a gente ficar julgando os interesses do outro também não vai adiantar, não vai ajudar muito, né? Então, quando a gente, respondendo a questão da insistência, quando a gente aprende a investir e não a insistir, a gente faz trocas, né? E quando a gente vê que tá desproporcional ou não tá recíproco, a gente abre um alerta, um chamado, né? Tipo, ei, vamos melhorar aqui. Se não melhorar e você tiver que estar sempre lembrando a pessoa, sempre tendo que trazer a pessoa de volta, aí já passa a ser insistência. Porque a gente não pode obrigar a pessoa, nem convencer ninguém a querer ficar com a gente, né? E se a gente insiste nisso, é porque a gente tá com uma dor lá de trás, em que quem eu tô tentando trazer para ficar comigo? Papai ou mamãe? Né? E aí a gente projeta. Por isso que é investir, não quer. É frustrante, né? Mas aqui prefira catuaba vinha, cada um tem ressaca que merece. É verdade. Né? Então, veste o teu lugar, vai pro teu lugar e tô frustrado, tô frustrada por você não me querer, né? Mas o querer do outro só indica a preferência do outro, não a minha realidade. Né? Se você vai numa sorveteria, escolhe sorvete de morango, não escolhe sorvete de chocolate. Quer dizer que o sorvete de chocolate é ruim? Não, é só a minha opção. Você prefere o de morango. O de chocolate tá lá assim, tanto faz você Tanto chupar faz. daqui a pouco. Tá nem aí com você. E a gente devia pensar um pouco assim, né? Aí sempre tem um mimizento que fala, mas e se for um sorvete de manga, um sorvete de milho? Gente, tem gente alucinada por esse tipo de sabor, né? Agora, pode não ser popular, mas tem gente alucinada por esse sabor e vai gostar e tudo mais. Exato. As pessoas têm a tendência de se inferiorizarem muito, né? E isso, infelizmente, é uma herança muito triste, não só do nosso país, mas principalmente do nosso país, por todo o histórico do nosso país, de formação do nosso país em si. O brasileiro se vê muito inferior. Isso é muito, muito triste para uma nação, por isso que a gente sabota tanto o nosso crescimento, sendo a pátria mais rica em recursos Em do diversas planeta. áreas. Do planeta. A gente tem a Amazônia, né? A gente tem muita, muita riqueza, mas a gente se vê tão inferior e tão submisso que a gente não repercute isso demos o inconsciente valor coletivo. que nós temos. A gente não se dá de jeito nenhum. É isso em todos os relacionamentos interpessoais também, né? Exato, Que a gente não se incrível. enxerga. Não se enxerga, A gente não se enxerga. enxergamos. Se eu não me que enxergo, somos. onde eu me coloco? Como é que eu vou saber que eu encaixo ali e não aqui? Como minha Ferrari vai estar no mar? Vai acabar com o meu motor. Vai acabar com a Ferrari inteira, vai enferrujar, vai destruir. Consequência disso, eu vou me culpar. Porque eu vou me achar insuficiente. Eu não funciono. Todo mundo fala que eu sou linda. Fala que eu sou lindo. E eu não consigo. É porque você tá no lugar errado. Se você tá no lugar errado, você questiona. O que eu gosto de fazer? O que seria bom pra mim? E tira o outro de referência. Que as pessoas têm a tendência de se questionar. Bom pra mim seria que fulano falasse ou fulano fizer. Tira o outro do seu campo de referência e vê o que seja bom pra você. Independente de aplausos ou vaias. Comunica com você, com o seu coração, para que você, então, manifeste o seu eu sou. Então, ou seja, se a Ferrari na pista, né, tem uma função e tem o seu valor. Né? Esse negócio de que o outro não nos deu valor, não existe, né? É a gente que não reconhece e insiste naquilo pro outro que não te pertence. O lugar que não te pertence. Insiste pro outro ver uma coisa que a gente não vê na gente. É impossível. Às vezes a gente tá ali cutucando. Não, eu sou isso, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, porque você não me vê assim, você tá no lugar errado. E tem essa questão da pessoa também se sentir tão inferior que ela tende a se superiorizar também. Né? Sim. Do tipo, esqueci até o contexto técnico disso, mas não precisa também. Da pessoa se colocar lá em cima, pra ninguém também atingir. Né? Também não é esse contexto. Cara, você tem direito de não me querer.
Né? Como eu falei, tem a quem prefira a catuaba, a vinho cada ressaca que merece. Ah, então quer dizer que o vinho é melhor do que a catuaba? Não. Olha, não, eu preferia. Quando eu bebia, eu preferia vinho do que catuaba. Mas assim, quem gosta de catuaba... É igual a linha do Resta- sorvete. Exatamente. Igual, posso gostar de um sorvete de manga, mas a outra pode gostar de chocolate, tá tudo bem? Exato. A nossa preferência, ela não define Não define. a qualidade daquilo. Define a nossa preferência. Só. E essa preferência diz sobre mim, não sobre aquilo. Se eu prefiro estar com uma pessoa... Isso é legal a gente questionar, né? Porque se eu prefiro estar em relacionamentos sempre disfuncionais, sempre caóticos, sempre brigas, sempre aquela canseira, aquele peso, eu preciso me questionar. Porque Por sempre quê, tem né? um ganho secundário. Né? O que que eu ganho? Por que que eu prefiro e escolho, mesmo que sem querer... Ah, mas era um príncipe no início. Pessoas dão sinais. Lembra que quando a gente tá apaixonado, a gente transforma história de amor, conto erótico em história de amor, né? O que que eu ganho com aquilo? Né? E geralmente, como citei mais cedo, tá lá atrás. Isso aqui é só um efeito de uma causa que tá lá atrás. Essa projeção, essa dinâmica de ficar atrás de pessoas disfuncionais é uma coisa que tá só respondendo lá atrás. Pra compensar aquele passado. Então, se a gente não elabora a gente, tudo se repete. E continua o ciclo. Ai, por que será que eu me envolvo com relacionamentos indisponíveis? Por que não sei o quê? Porque você está indisponível. Você não está Exatamente. aberta para um relacionamento de verdade. Exatamente. E o padrão da indisponibilidade ele é mais comum do que as pessoas imaginam, né? Tem gente que deixa muito claro, não estou disponível para uma relação, as pessoas já deixam, não estou disponível para uma relação. Pô, a pessoa que acabou de terminar, ela também não está disponível para uma relação. Ah, mas eu terminei 2 semanas depois e comecei a namorar de novo. Eu conto, vocês contam? Sim. Né? Não é assim, não é saudável, porque a transferência vai acontecer, a projeção daquela relação que você acabou de sair, você vai passar para aquela... E essa é uma pergunta que eu tenho aqui. Bora. Como que a gente vai para um relacionamento sem transferir aquela dor, aquilo tudo pro próximo? Não tem como. Parando de acreditar pro outro, acreditar que o outro, ou qualquer outro, vai solucionar alguma dor sua. Não é entrando numa relação que você vai se sentir Vai amada. sarar. Ou que você vai se sentir valorizada. Não, se você não se sente valorizada e amada Ninguém vai fazer. consigo em si, não tem como. A pessoa pode fazer o que for, você não vai sentir. E as pessoas, elas tendem a fugirem de si mesmas exatamente dessa forma. Engatando e emendando relacionamentos. Uma pessoa que acabou de terminar, no mínimo... A neurociência fala uns 3 meses, mas eu gosto de exagerar porque a psicanálise fala um pouco diferente, então eu aumento aí para uns 6 meses, mas no mínimo, 6 meses de recuperação. Porque você vai entrar num processo de reforma, não é nem de limpeza mais na tua casa, é de reforma. Por quê? Na tua casa interna, no caso, né? Quando tu termina, claro, independente, claro, do vínculo também, mas ninguém... é muito... Não, claro que existe, né? Pessoas que terminam e estão super bem com isso, porque não era alguma coisa tão... Mas na maioria dos casos, quando você termina, você tá o quê? Além de viver o luto daquele término, você tá vivendo o luto dos planos, você tá vivendo o luto daqueles hábitos. Então, tudo isso vai precisar ser digerido pelo seu sistema. Por isso, aquela sonhação quando termina, né? Nossa, a pessoa não sai dos meus sonhos. Tá limpando? Eu falo que o sonho é uma descarga emocional, uma descarga do inconsciente. Pra gente não ficar pensando, a gente sonha. Né? Só que aí, às vezes, exagera um pouquinho, porque é tanta demanda recalcada, tanta demanda reprimida, que o sonho pega pesado, se torna até pesadelo, né? Às vezes, um distúrbio de sono e tudo mais. Por isso que terapia é essencial. Porque a gente coloque ali, fale ali com o terapeuta, falar é muito importante. Ouvir a nossa voz trazendo, tipo, eu me sinto assim, eu me coloquei em tal situação. Fora o que você sente realmente. Exato, aquilo é terapêutico e é essencial para o nosso processo. Né? Mas dentro de uma condução terapêutica. Porque falar isso para um amigo, para uma amiga, ai amigo, não fica assim. Não, fica assim, você precisa sentir isso. Ai, supera logo. Não. Tem muita gente, né, forçando Você não isso. superou ainda? Não, vou te apresentar pra alguém. Não, Tá maluco, né? Eu fico, gente, Você vai para. foder, desculpa a palavra, Exato. com a outra pessoa. Consigo e com a outra pessoa. Exato. Então essa disponibilidade afetiva, ela acontece muito assim. Porque a pessoa, ela quer resolver o dela, mas esquece que precisa de uma responsabilidade ali. Outras características de pessoas indisponíveis, pessoas, vamos lá, acabaram de sair de uma relação, pessoa que já deixou claro, não quer uma relação, pessoas que já estão em uma relação, por mais óbvio que pareça, as pessoas não percebem isso. Então, errado, não é questão de certo e errado. Mas se você quer uma relação e se envolve com uma pessoa que já está numa relação, você já está sabendo que aquela pessoa pode não te oferecer o que você quer. Então, por que eu vou atrás daquela situação?
pra reforçar a dinâmica em mim, que não tem ninguém disponível pra mim. Mas eu é que não tô disponível, porque eu que não quero. Se eu quisesse uma relação de verdade, eu estaria com uma pessoa disponível. Disponível. E o que eu ganho sempre estando nesse padrão da indisponibilidade afetiva? Olha que legal, quando a gente não tá numa relação, a gente não é rejeitado, a gente não é traído, a gente não é frustrado ali naquele contexto. Então, assim, não estar numa relação tem os seus benefícios. Assim como estar numa relação tem os seus benefícios. Então, a pessoa que sempre vai em busca, mesmo que inconscientemente, dessa indisponibilidade afetiva, ela tem um benefício enorme desse contexto, por menor que ele seja, para poder garantir e preservar a ideia que tem de si mesmo. Acontece muito isso. Todo o Infelizmente. tempo. O tempo inteiro, praticamente. Eu acho que não só como ficar com alguém comprometido, que é indisponibilidade, né? Até no começo, às vezes a pessoa tá indisponível, você quer ficar também disponível, mas depois é complicado quando se apega, né? Se envolve por anos ali, depois aí você já tá disponível e a pessoa não está disponível, Exato. aí se mexe com a cabecinha da pessoa e já... Pois é, por isso que a preservação é muito importante. É um instinto muito básico nosso de sobrevivência, autopreservação. E não só fisicamente, né? A gente tem a tendência de se proteger. Vamos lá, tá frio hoje em São Paulo, né? Então, tipo, a gente tá se preservando aqui, colocando roupa de frio fisicamente. E quais preservações mentais, quais preservações emocionais eu gero pra mim? Eu vou entrar numa relação com uma pessoa indisponível, eu vou pro Alasca sem blusa de frio, é a mesma coisa. Por que eu faço isso? A famosa e clichê autossabotagem. Mas vamos lembrar que toda sabotagem, toda autossabotagem envolve aquele sisteminha de culpa que eu falei mais cedo. Né? Tem uma acusação ali da pessoa. Então ela só se sabota porque ela está se punindo daquela acusação que ela fez. Né? Mas quando a gente colocar a gente na nossa própria história e fazer a nossa própria história, a gente vai, ok, tem muito desejo nessa pessoa, tem muita vontade, mas olha o risco. É a mesma coisa de, como eu falei, pro Alasca sem blusa de frio ou pro Saara todo encapotado, né? Demais, inclusive. É um risco, vai te prejudicar e pode te levar a várias falências, a várias crises, a vários colapsos. Porque você negligenciou o risco. Você só olhou o risco que te convinha, não olhou o risco real ali. Ficou muito naquela idealização. Aí a pessoa auto-sabota. Às vezes ela percebe que auto se sabotou quase no fim do relacionamento. E viveu, tipo, o transtorno mental e até se curar. É complicado. Numa terapia, acho que bem rigorosa. Por isso que a gente não precisa passar por isso. Se tivesse feito terapia antes, não teria... Se tivesse fazendo terapia. Exato. Não, mas essa é a vendo, resposta para pessoal? todos. Tem que fazer terapia. Terapia, gente. Porque, como eu falei, a gente não faz faxina um dia, uma vez na vida na casa e acaba. A gente precisa sempre... E manter. Manter, exato. E tem vezes que você vai precisar enfatizar na faxina. Né? E às vezes, de tanta faxina que tu fez na casa, tu fala, cansei dessa parede aqui, cansei dessa porta aqui, eu quero mudar, quero uma piscina, quero um jardim. A gente precisa de algumas reformas na nossa casa. A vida inteira. é mudanças, né? A gente tem que ter mudanças na nossa vida. Porque viver no mesmice, a gente se acomoda, a gente tem que evoluir. Quando a gente vive na mesmice, é aquela projeção daquela segurança, né? Daquele controle que vem de quando a gente quer a mesmice, é aquele controle que vem de segurança. E no final das contas a gente acaba projetando uma tal de estabilidade, que as pessoas adoram, né? Estabilidade financeira. Estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade relacional. Estabilidade é morte, né? Exato. No contexto da física, estabilidade é um corpo físico que se encontra em repouso por determinado ponto, determinado período. Se a gente for olhar na quântica mesmo, não tem nada em repouso, que está tudo vibrando, né? A gente já foi provado e tudo mais e tal. Tá tudo vibrando, então não tem nada em repouso, não tem nada estável. Então uma relação estável... mas eu quero uma relação sem altos e baixos. Tem altos e baixos numa relação e dá para esses altos e baixos serem funcionais e trabalhados para o desenvolvimento da relação. Querem viver aquele comercial de margarina. Exato. E mostrar para as pessoas que vivem aquele comercial de margarina. Exato. Aí quando algo abala... As pessoas querem provar para as outras que elas merecem ser amadas. Por isso que elas ficam nesse teatro. É um teatro. Né? Tipo... Vamos postar uma foto, nem conversa com a pessoa, né? Tipo assim, tá na mesa do jantar ali e tal, tipo, uma pessoa comendo, você comendo aí, o parceiro comendo em outro canto. Vamos postar uma foto nossa aqui, posta uma foto, amor da minha vida, não sei o que, não sei o que. Mas estão lá naquela distância, nem se falam. Isso acontece muito.
que mais né? tem, eu acredito. Mas por quê? Eu quero mostrar pro outro que eu eu- sou amada. Que eu sou amado. E se eu sou amado, sou Eu tenho uma amada, família perfeita, que eu tenho tudo perfeito, mas nada é perfeito. nada é perfeito. A gente não é perfeito e tá tudo bem com isso. Né? A gente não tem um estágio final da gente mesmo. A gente nunca vai estar pronto. Não. A questão de estar disposto. Isso envolve também relação romântica. A gente nunca vai estar pronto para uma relação romântica. É questão de estar disposto. As pessoas trazem, eu preciso me curar para estar pronta para uma Até relação. onde a gente tá disposto. Oi? Até onde a gente tá disposto. Exato, porque tem coisas que a gente não vai estar a fim de negociar. Né? Tem coisas que a gente não vai estar a fim de adaptar. E tá tudo bem nesse contexto. Né? A gente precisa entender o nosso funcionamento, os nossos limites potenciais e falar assim, aqui eu tô disposto. Mais que isso não rola. Então vamos supor, você tá envolvendo, a gente está envolvendo com alguém, tô envolvendo com alguém, e essa pessoa não está disponível. Exemplo. Eu sei disso, a pessoa já deixou claro, eu sei disso, vamos supor. Então, para eu entrar numa relação com essa pessoa, ela tem que estar no mínimo disponível para que ela esteja disposta. Se ela não está nem disponível, imagina disposta. Não vai estar. Né? Porque ela vai oferecer o que ela tem para oferecer. E às vezes vai ser esse casual. Se para mim não faz sentido este casual, por mais que eu esteja disposto a me relacionar com a pessoa, eu preciso ativar o meu bom senso, minha autopreservação e falar assim, ok, eu tenho essa energia aqui para dar, mas essa pessoa não quer receber. Se eu jogo fora a minha energia, eu me acho um lixo. Né? Estou me descartando. Aí eu reclamo do outro me rejeitar? É hipocrisia do caralho, né? Então assim, a vida te trata como a vida te trata como você se trata. E esse meu só tá dando tapa no microfone. Olha, né? a vida nos trata como a gente trata a vida. Exato. E quando a gente se conhece, a gente começa a mudar esse comportamento. Né? Esse tratamento, essa relação Aí que da entra gente a com a gente terapia mesmo. de novo. Exatamente. Aí terapia é sensacional. Eu faço terapia toda semana. Que bom, fico feliz. E eu quero me conhecer real pra me estar evoluindo e transcendendo. Sim. Porque a gente veio aqui nesse mundo pra gente estar evoluindo. Exatamente. E ter nosso propósito. Eu ainda quase... Eu sei e não sei. Eu acho que o sei e nada sei, né? Mas é isso, inclusive. Se a gente fala que tem certeza de alguma coisa, é aquele determinismo, né? Aquele absolutismo, eu sei o meu propósito. Olha, eu sinto Só sei que nada sei. um propósito. Agora, se Sim. é ou não é, né? Que aí é o só sei que nada sei. Que é a máxima da sabedoria, né? Inclusive dentro da filosofia. Eu só sei que eu sou. Eu sou. É bem nesse contexto. Agora, a gente não vai ter garantias. A gente espera muitas garantias da vida. Sim. A garantia que essa relação vai funcionar, a garantia que eu vou encontrar uma pessoa melhor. Não, às vezes você não vai encontrar nunca mais. Às vezes você vai desencantar de relação romântica e não necessariamente vai ser uma projeção disfuncional. É porque você encontrou outro contexto que mexe com a tua libido, que não é libido sexual, é libido de energia mesmo, de criação, aquela força, aquela vontade de viver, aquela pulsão de vida. Encontrou outra coisa que você transfere nesse contexto e que você se sente totalmente realizado. Nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para ter filho. Isso é o que impõe e colocam pra gente, mas não é assim que funciona. Não, no meu caso, eu não tenho intenção de ter filhos e tá tudo bem pra mim. Uhum. Não quero casar, talvez eu case, não sei. Exato. Dia de amanhã. Mas eu não coloco um rótulo na minha vida. É assim que vai ter que Você ser. não reduz, né? Que Exato, ótimo isso. porque minha irmã, por exemplo, o sonho era ter um filho, casar, minha outra irmã também. Eu sou fora da casinha, mas eu me dou bem assim, tá Sim. tudo bem. Essa questão de casamento, as pessoas, eu falo que é mais um evento do que um voto Exato. que é feito. Porque é um voto que você está fazendo, um pacto que você está fazendo ali, um contrato, né? Ou um compromisso, acordo, chame romantize da forma que quiser. A gente chama de casamento, mas é um contrato, no final das contas. Que claro que muda aquela vinculação. Só, você acredita no casamento? Acredito. Eu gostaria de estar casado? Para mim não faz sentido, não ressoa Exato. comigo. Né? Agora, tô errado por isso? De forma alguma. Entende? A gente aceitar como a gente funciona e manifestar isso, né? Porque eu não tenho vontade dessa dinâmica relacional. Até brinco, porque assim, eu não vou bater o martelo e falar assim, eu não quero e não vou casar. Não. Se Deus quiser, vai acontecer porque ele é o chefe, ele manda e eu sigo, né? Mas, dentro da minha perspectiva atual, não tenho interesse, não é uma coisa que me motiva casar ou, por exemplo, ter filhos. Né? Não é, eu acho lindíssima a paternidade, a maternidade, acho fantástico esse papel, mas não me atrai. Mas deixa pra quem tem vontade. Exato, não é uma coisa que tipo, nossa, um sozinho, que gracinha, eu prefiro escrever livro, prefiro trabalhar ali com os meus pacientes, é uma coisa que eu amo profundamente. Então assim, existe sim uma sublimação desse nosso desejo, que é um desejo humano, querendo ou não, da reprodução, faz parte, né? Mas a transcendência, ela não é só do jeito biológico, Não né? é. Meu livro é um filho.
Ele saiu de mim, ele saiu da minha experiência, ele saiu da minha existência. Então ele é um filho, né? Só que assim, diferentemente de um filho humano, né? Que vai ter outra dinâmica ali da relação. Mas tá, funciona também. Pra mim, funciona. É a parte que você deixou pro mundo. Exato. Até tem aquele clichê, né? Se já plantou uma árvore, escreveu um livro e teve um filho, já pode morrer em paz. Ih, gente! Meu Deus! Depende desse contexto de filho aí, né? Porque olha... Mas assim, se for, não vou morrer em paz Mal nunca. sei cuidar de mim, vou cuidar de outra pessoinha. Então, eu até sei cuidar de mim, pra caramba, mas eu demando, né? Com as condições que eu carrego e tudo mais, eu demando pra caramba. Demando. Né? E eu não tô disposto. Ai, que egoísmo. Sim, e que bom que eu reconheço isso, sabe, Débora? Sabe Ai, que alívio! porque muitos pais não reconheceram e não reconhecem as próprias demandas e o próprio custo de ser quem é, porque todo mundo tem um custo enorme de ser quem é, Nossa. e quer um filho pra resolver ali aquela projeção, né, de pronto, agora você é pai, agora você é mãe, opa. E aí o que acontece? Ó, quase uma vídeo cacetada aqui. Eu não paro de mexer, mas ó, o que acontece? Pra exatamente quando a pessoa não tá ali, vamos falar, não é pronta, né, mas disposta para aquela abdicação, esqueci a palavra. Acho que é isso, abdicar. Abdicar do seu eu. Do seu eu, porque paternidade e maternidade envolve abdicar do seu eu. envolve abdicar de si, de alguma forma, né? Total. E neste contexto, eu não posso abdicar de mim. Eu sou uma pessoa custosa neste contexto. Exato. Me custa muito funcionar, né? O autismo, o TDAH, a supernotação em si, eles não me definem, eles me direcionam, mas exige. Né? Eu não posso fazer determinadas coisas num ritmo que outras pessoas fazem ou da forma que eles fazem, porque tem maioria das coisas normais, eu não leio o normal. Então, assim, eu já demando muito. Né? Eu tenho amor suficiente para dar para uma criança? Tenho. Sim. Mas assim, dou pro meu sobrinho. Não é um desejo meu. Eu prefiro enfatizar no meu propósito ali, no meu crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. E sugiro que quem queira filhos, que legal, a espécie precisa continuar, né? Reproduzam aí, mas com responsabilidade. Muita. Né? E com integridade. Saiba quem você é, tanto pai quanto mãe, estudem-se, façam terapia, e aí, quando gerar frutos, vai ser um fruto saudável, né? Não um fruto machucado ou bichado por tanta ignorância dos pais, que é o que vem acontecendo sempre. E ó, esse conselho que eu tô falando, acaba com a minha profissão, né? Porque se não tiver um sonho que minha profissão acabe, porque se o preço disso for o desenvolvimento da espécie em si, né, da consciência em si, do amor em si, um pelo outro, de uma serenidade, de uma lucidez relacional. Que é o seu propósito. É o meu propósito. Agora, ajudar outras pessoas. Quando a gente vai chegar nessa etapa da evolução da nossa espécie, eu não tenho ideia. E pretende ter outros filhos? Com certeza. Tem vários, inclusive, no forninho. Adoro. Tem vários no forninho. Eu amo escrever, eu amo esse trabalho de esclarecer a partir da escrita. Então é algo que a tendência é só vir mais. Eu acho sensacional você conseguir tirar daqui para pôr num livro, assim, e ajudar milhares e milhares de pessoas. Parabéns. Agradeço muito. É muito especial a gente poder fazer isso de uma forma tão genuína. Nunca esperei, assim, vou lançar um livro. Claro, sempre quis, mas nunca foi uma coisa... Foquei em. Né? Foi acontecendo ao longo do crescimento da carreira, desenvolvimento e tudo mais. E é um livro útil. Né? Eu até brinquei quando eu fui numa livraria para fazer uma sessão ali de autógrafo. E eu falei, gente, esse livro tem que ficar exposto. Porque todo mundo precisa. Né? Mas... eu quero uma caneta para você autografar o meu livro. Com certeza. Tem que autografar todos esses livros. Então eu vou pedir dentro da minha bolsa, porque tem minha caneta de autógrafos. Eu também tenho uma caneta só para assinar contratos. Não funciona? Traz sorte. Agradeço. Você volta hoje para Minas Gerais? Volto hoje para Minas. São 5, 6 horas mais ou menos de viagem. Mas eu amo porque eu vou dormindo de lá até aqui. Eu também amo viajar, mas eu adoro dirigir. Sério? Eu não dirijo de jeito nenhum, não? Débora. Não. Ai, eu amo. É uma terapia. Terapêutico. Terapia, faço várias. O dirigir me confunde muito. Então... Ai, minha mente vai, sabe? Eu dirijo no automático, minha mente tá em outro lugar. Esse é o problema. Meu automático me leva a lugares maravilhosos, assim. Eu, por exemplo, no shopping. Deixa eu deixar aqui. No shopping, por exemplo, escada rolante, qualquer contexto que tenha escada rolante. Eu sempre vou subir na que desce, sempre desço na que sobe.
Mas é um padrão que eu não reconheço. Eu fico, meu Deus, onde eu tô? E toda vez, né? Eu já tô pisando no negócio, meu negócio tá descendo, eu tô querendo subir. Eu falo, tá errado. Deixa eu, deixa eu voltar pro prumo aqui. Posso fazer dedicatório? Pode, Deixa eu deve. colocar o mic pra cá. É uma honra tê-lo aqui. Muito Isso. obrigada por disponibilizar esse tempo, porque foi bem corrido esses dias pra ele. E agora eu vou ganhar um autógrafo. Ai, caneta linda, hein? De autógrafos. Eu sou João Ricardo Rios Fonseca Dias Mesquita de Soá. É um nomão. Alguém gravou? De Soá vem de onde? Vou te contar. Débora. Ai, obrigada. Pode me perguntar que eu traduzo pra ti. Tudo bem. Que legal. E como você pode perceber, além da caligrafia, eu não consigo seguir a linha também. Por isso que eu não dirijo. Entende que essa questão de manter essa... Nossa, é muito difícil pra mim. Real. Que esse livro te conecte com A mais pessoa pessoas mais importantes da sua vida, da sua história, que sou eu mesma. Que esse livro te conecte com a pessoa mais importante da sua história. Você. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida e tá tudo bem. E eu me Exato. amo e é Se isso. você não fizer por si, eu não sou ninguém vai. egoísta. Eu sou... Todos nós somos egoístas. A gente precisa... Não é, porque as pessoas, nossa, como você é egoísta. Não. Mas existe o egoísmo funcional e o disfuncional. A gente tem que ter um limitezinho, sabe? Falar, não, ó, até aqui vai. Isso é um egoísmo funcional, senão a gente fica muito dado, né? Muito disfuncional, muito em liquidação, né? Então a gente precisa mesmo de um contexto. Agora, respondendo a questão do Tsuá, meu nome era João Ricardo, né? Que eu nunca me identifiquei com o nome, porque João era o nome do meu avô paterno e Ricardo o nome do meu pai. Então ficava, quem sou eu? Né? Me incomodava muito. Aí Rios, minha avó materna, Fonseca, meu avô, e aquela coisa ficava, tá, e eu? Quem sou? E procurava sempre um apelido, sempre procurei um apelido. E como eu escrevo desde muito cedo, eu lancei um blog anônimo na época que chamava The Stories of a Hummingbird, as histórias de um beija-flor, que eu postava as minhas músicas, meus textos, minhas teses, todas lá escondidinho. Só que eu chegava assim, leu meu texto no meu blog, The Stories of a Hummingbird, thestoriesofahummingbird.blogspot.com.br. A pessoa nunca chegaria lá, né? Aí eu pus a sigla de The Stories of a Hummingbird, TSOA, né? Como a sigla para entrar, né? E falei, nossa, gostei do que soa esse TSOA. E incorporei, né? Aí, na verdade, fui para um evento há muitos anos, pelo blog, inclusive, na época. Ou seja, revelando idades, blog, né? E... você é o TSOA. Falei, sou. Gostei disso, né? E comecei a literalmente me identificar. E aí passaram anos, coloquei na justiça, não tirei os meus nomes, né? Os outros nomes, mas acrescentei o TSOA numa espécie de nome até transcendental. Né? Porque é o único TSOA na família, tecnicamente, né? Então, João Ricardo Rios Fonseca Dias Mesquita TSOA. Que aí tem o meu eu ali. Falei, opa, eu existi aqui também, eu escolhi. Gostei eu tenho disso, hein? uma personalidade no meu nome, não é um nome que eu não faço parte, agora eu faço parte, né? Então tem a bagagem, a história e o que eu escolhi fazer com ela, que é o TSOA no caso. Que incrível. Faz sentido isso? Faz sentido. E a minha marca, que é esse beija-florzinho aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. É um beija-florzinho que eu criei e tem, quando fecha aqui, ó, forma um coração, né? Então, é o propósito, desde sempre, conectado aí com essa simbologia de trazer informação de qualidade e que ajude as pessoas a se conectarem consigo e entenderem que elas não são o problema, elas são a solução da própria vida. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ai, que delícia, né? Amei, Obrigada, muito. Eu amei também. Me transcendi aqui, eu evoluí Bom, rios e rios de anos. Que chique que eu tô, então. Muito obrigada. Agradeço muito também. Quero que você volte logo. Quando você vier a São Paulo, me avise. Pode deixar. Com o maior prazer. Tô vindo mais vezes, não vou demorar mais 3 anos pra vir pra São Paulo, não. É muito tempo, hein? 3 Muito anos, tempo. muito tempo. Muito tempo, mas agradeço muito pelo convite, agradeço muito pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E que quem esteja assistindo se conecte cada vez mais consigo e transcenda, porque é possível. Com certeza. Sigam e se inscrevam no nosso canal. Conheça o trabalho do TSOA. Vou deixar o arroba dele aqui. E muito obrigada, pessoal, pela essa oportunidade de vocês estar aqui nos assistindo. E é minha missão. Eu estou me reencontrando novamente. Agora
com um especialista aqui na nossa mesa. Eu fico muito feliz, muito realizada. Obrigada. Agradeço muito. E é um momento muito legal para nós desse encontro, gerando esse trabalho recíproco. É muito legal. Parabéns pelo trabalho e vamos crescer. Bora junto. Então, bora. Vem comigo. Tchau. I'm your biggest fan of all.